Bom dia, gente. Dando início a mais uma aula. A gente, na verdade, só vai dar continuidade do que a gente já iniciou na sala de aula, não é isso? A gente começou a conhecer os conceitos da dilatação térmica. Aí a gente ainda deu uma pequena introdução do que é a dilatação térmica. Só para fazer uma revisãozinha aqui, eu vou explicar mais detalhado. Então, a gente primeiro passo precisa entender o que é uma dilatação térmica, como é que isso ocorre. Então, a dilatação térmica, pessoal, é a expansão das dimensões de um corpo, devido ao afastamento das partículas que o formam, que graças a um aumento de temperatura, que agita essas partículas e faz com que elas se afastem umas das outras. E esse processo ele pode ocorrer tanto no estado sólido quanto no estado líquido ou no estado gasoso. Aí eu vou explicar de cada uma delas, veja só. O que é que acontece nos estados sólidos nessa dilatação? Então, no estado sólido, ela pode ocorrer de três maneiras, tanto na dilatação linear, que é considerada apenas uma dimensão, que ocorre só na dilatação do seu comprimento e é conhecida como unidimensional. Tem a dilatação superficial, que considera as duas dimensões dilatadas, que ocorre tanto no comprimento quanto na largura, e a dilatação volumétrica, que ela considera em três dimensões. Ela se dilata tanto no seu comprimento quanto na altura ou na sua largura. Então, dentro da dilatação dos sólidos, a gente tem a fórmula para cada uma dilatação dessa, que diz que na dilatação linear, a gente tanto vai precisar do valor da dilatação linear, valor da dilatação linear inicial, o valor do coeficiente da dilatação linear e o valor da variação da temperatura que ocorre nessa dilatação. Também o mesmo processo ocorre na superficial, que a superficial é uma dilatação que ocorre só no seu comprimento e largura. Então, para a gente conseguir dilatar a variação da dilatação superficial, a gente vai precisar dos valores da variação da área, a variação da área inicial, o coeficiente da dilatação superficial e a variação de sua temperatura. Já na dilatação volumétrica, a gente vai precisar do valor inicial, seu volume, o valor final e o coeficiente da dilatação superficial multiplicado pela variação de sua temperatura. Então, isso é o que ocorre na variação dos sólidos, a dilatação dos sólidos. A dilatação dos líquidos ela é bem parecida com a dilatação volumétrica. Então, os líquidos possuem apenas volume definido, enquanto os sólidos possuem forma e volume definidos. Assim, o estudo da dilatação do líquido é feito somente com relação à dilatação volumétrica. Então, está dizendo que a dilatação volumétrica dos líquidos é diretamente proporcional ao volume inicial, que é o V0, e à variação de sua temperatura. Então, para a gente tentar entender a dilatação que ocorre nos líquidos, a gente vai precisar do volume inicial dos líquidos, o volume final do líquido, o coeficiente da dilatação do volume do líquido. Então, é bem parecido com a dilatação volumétrica dos sólidos. E, para o contexto da dilatação gasosa, em condições ambientes, a gente sabe que a pressão de 1 atm, a temperatura de 25 graus Celsius, apenas 10% dos elementos de tabela são gases. No caso da expansão gasosa, devemos nos preocupar com apenas três grandezas que caracterizam o sistema gasoso, que é justamente os conceitos da pressão, o conceito do volume e o conceito da temperatura, que em um gás considerado perfeito, as três grandezas, essa que eu citei agora, tanto pressão, volume e temperatura, essas grandezas que caracterizam o sistema gasoso, que se relaciona a partir da lei do gás geral. Então, essa lei ela é responsável por mostrar resultados em transformações genéticas. Por quê? Porque elas se interagem entre si. Tanto a pressão 1, volume 1, temperatura 1 mostra o estado inicial do gás e
Pressão 2, volume 2 e temperatura 2, o estado final do gás, após uma transformação genética. Porém, quando queremos variar apenas o volume do gás, realizando a dilatação dele, precisamos realizar uma transformação isobárica, na qual, nessa transformação, mantemos sempre a pressão constante. Então, mantendo o gás ideal sob pressão constante, seu volume aumentará de acordo com o aumento da sua temperatura, sendo pressão 1 igual a pressão 2. Podemos reescrever a lei geral dos gases da seguinte maneira: volume 1 sobre temperatura 1, que é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Pela equação acima, podemos observar que a pressão, volume e a temperatura variam no decorrer da transformação gasosa. Eu vou explicar cada transformação dessa, como é que ocorre. Então, para início, a gente vai entender um pouco sobre a transformação isotérmica ou lei de Boyle-Mariotte, que diz o seguinte: é a transformação na qual a temperatura do gás se mantém constante, variando sua pressão e o seu volume. Vou mandar para vocês a fórmula de cada transformação dessa. 2. A transformação isobárica ou lei de Gay-Lussac é a transformação na qual a pressão do gás se mantém constante, variando seu volume e a temperatura. E, por fim, a transformação isovolumétrica, ou lei de Charles, também conhecida como transformação isométrica. É a transformação na qual o volume do gás se mantém constante, variando apenas a sua pressão e a sua temperatura. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre esses conceitos, espero que vocês tenham entendido e a partir daí desses conceitos vocês consigam pesquisar e tentar tirar alguma dúvida. Caso vocês estejam com dúvida relacionada a uma dessas mencionadas, vocês podem falar comigo que eu estou à disposição de todos. Beijos e bons estudos.